pessoal! Hoje vamos dar continuidade à análise de grifos comentados dessa obra aqui do Ética, Spinoza, né? A gente já está analisando já há algum tempo essa obra e vou começar aqui nessa proposição número 56, onde ele fala que há tantas espécies de alegria, de tristeza, de desejo e, consequentemente, tantas espécies de cada um dos afetos que desses são compostos, tal como a flutuação de ânimo, ou derivados, tais como o amor, o ódio, a esperança, o medo, quantas são as espécies de objetos pelos quais somos afetados. Né? Deixa eu me aproximar um pouco aqui. Então, para recordar, né, para quem não lembra do último estudo, a flutuação de ânimo, de acordo com o Spinoza, é quando você tem, digamos, afetações contrárias uma à outra. Né? Você consegue odiar e amar ao mesmo tempo, ou sentir alegria e tristeza por um mesmo objeto. Né? E logo em seguida ele conclui aqui, faz um comentário. Né? Portanto, a natureza de cada paixão deve necessariamente ser explicada de maneira que exprima a natureza do objeto pelo qual somos afetados. Então, a partir daí, ele vai começar a buscar essas explicações mais profundas das afetações, das formas como os objetos nos criam paixões, né? Como eles nos acometem. Então, ele vai no escolho aqui. Entre as espécies de afetos as quais devem ser muitas, são notáveis a gula, a embriaguez, a luxúria, a avareza, a ambição, que não passam de designações do amor ou do desejo, as quais explicam a natureza de cada um desses afetos pelos objetos aos quais estão referidos. Né? Então, veja, de acordo com o objeto e a atração que sentimos por eles, muda o tipo de afeto, a designação que nós usamos. Né? Embriaguez, se você tem, por exemplo, por objeto o álcool. Né? A luxúria, se você tem por objeto outro ser humano. A avareza, se for, no caso, as suas propriedades. Né? A ambição, se for... a ambição ele trata de uma maneira curiosa. Né? Depois até a gente vai aprofundar na questão da ambição. A ambição, para Spinoza, é você desejar englobar os outros na sua maneira de ver, né? Ou seja, tentar fazer com que se crie um sistema operante, uma intersubjetividade que seja a sua, né? E não, dessa forma você ambiciona, né? Você ambiciona mudar o outro. Talvez seja mais uma visão sacerdotal aqui. Né, que não passam de designações do amor ou do desejo, as quais explicam a natureza de cada um desses afetos pelos objetos aos quais estão referidos. Exatamente. Então aí ele fala também da gula, né, da embriaguez, da avareza, e aqui ele vai botar, né, compreendemos muito mais do que um amor ou um desejo imoderado de comer, de beber, de copular, de riquezas, de glória. Além disso, esses afetos, à medida que os distinguimos de outros, apenas pelo objeto a que estão referidos, não têm afetos que lhes sejam opostos. Se você referir ele para definir apenas pelos objetos, não tem opostos. Com efeito, a temperança, a sobriedade e, enfim, a castidade que costumamos opor à gula, à embriaguez e à luxúria não são afetos ou paixões, apenas manifestam a potência de ânimo que regula esses afetos. Então, quando você tem, por exemplo, frente a um afeto direcionado a um objeto, você tem o controle desse afeto, isso não é uma oposição, não há como você falar em flutuação de ânimo, por exemplo, né? Afetos opostos. Aqui, se você tem, aqui ele fala, por exemplo, a sobriedade em relação à embriaguez. A sobriedade não é um afeto oposto à embriaguez. A embriaguez é o desejo de beber uma bebida alcoólica ou se entorpecer com qualquer que seja a substância, né? E a sobriedade não é o afeto oposto, ele é, na verdade, o controle desse afeto. É você dizer, não, eu sou mais forte que esse desejo, naturalmente, então eu estarei controlado. É diferente de amor e ódio. Amor e ódio são dois afetos opostos, por isso, ou alegria e tristeza, aí sim gera flutuação de ânimo.
tudo isso quanto aos afetos que estão referidos ao homem enquanto padece. Veja, lembrando, falando que o homem ele tem potência de agir ou potência de padecer, né? E quando ele é afetado, ele padece, né? Porque ele tem sentimentos inadequados. Quando ele tem sentimentos adequados, na verdade, ele age, né? Então, resta acrescentar algo sobre aqueles afetos que se referem ao homem enquanto age. Agora ele vai falar enquanto age, que estava falando do homem sendo afetado, né? Não agindo, sofrendo, padecendo, né? E aí, enquanto age, que são os sentimentos, os afetos adequados, né? Então ele vai falar, além da alegria e do desejo, que são paixões, há outros afetos de alegria e de desejo que a nós estão relacionados à medida que agimos. E a mente necessariamente considera a si própria quando concebe uma ideia verdadeira, ou seja, uma ideia adequada. Entre todos os afetos que estão relacionados à mente, à medida que ela age, não há nenhum que não esteja relacionado à alegria ou ao desejo. Então, veja, se ela agir, se você estiver com uma afetação adequada, exercendo a sua potência de ação, então, naturalmente, todos esses afetos estarão relacionados a alguma coisa positiva, boa para você, né? Ou alegria, né? Ou ao desejo, né? Então, logo, nenhum afeto de tristeza pode estar relacionado à mente à medida que ela age, mas apenas afetos de alegria e de desejo. E aí ele vai colocar aqui, né? Remeto todas as ações que se seguem dos afetos que estão relacionados à mente à medida que ela compreende a fortaleza que divido em firmeza e generosidade. Firmeza e generosidade. Por firmeza compreendo o desejo pelo qual cada um se esforça por conservar seu ser, pelo exclusivo ditame da razão. Por generosidade, por sua vez, compreendo o desejo pelo qual cada um se esforça, pelo exclusivo ditame da razão, por ajudar os outros para unir-se a eles pela amizade. Assim, a temperança, a sobriedade, a coragem diante do perigo são espécies de firmeza, enquanto a modéstia, a clemência são espécies de generosidade, né? Então, veja, acaba remetendo, o Spinoza acaba, ao filosofar psicologia, ele acaba filosofando virtude também, né? Fazendo filosofia ética, que é justamente a proposta dele. Aqui, quando ele tiver com a potência de agir sendo exercida pelo homem, você vai estar ali descrevendo o que seriam as virtudes, e naturalmente as virtudes derivam aí dela filosofia ética. Então, exemplos aqui, né? Bons exemplos, né? A firmeza e a generosidade, bons exemplos de posturas virtuosas, né? Além disso, a temperança, a sobriedade, a coragem, né? A modéstia e a clemência. A modéstia e a clemência, em especial, né, são espécies de generosidade, segundo ele aqui. Quanto ao restante, deixei de lado as afecções exteriores que se observam em afetos como o tremor, a palidez, o soluço, o riso, porque se referem exclusivamente ao corpo sem qualquer relação com a mente. Então, eu vou botar aqui, definições de afetos. Não reconheço, na verdade, qualquer diferença entre o apetite humano e o desejo, com efeito... Então, ele não vê diferença entre o apetite humano e o desejo. Com efeito, quer esteja o homem consciente de seu apetite ou não, o apetite continua, entretanto, único e idêntico. Poderia ter dito que o desejo é a própria essência do homem à medida que esta é concebida como determinada a agir de alguma maneira, mas de tal definição. A alegria é a passagem do homem de uma perfeição menor para uma maior, e a tristeza é a passagem do homem de uma perfeição maior para uma menor. Então, veja, a maneira como ele já começa a definir aqueles sentimentos básicos, da onde se derivam todas as outras afecções, a alegria e a tristeza, sendo a tristeza a passagem de uma perfeição maior para uma menor. Naturalmente, disso decorre a ideia de que nós não temos potência de agir, então somos afetados, né? Padecemos, não agimos, padecemos, e, portanto, ao não termos controle, sofremos uma afecção ruim, que é a tristeza. E da tristeza, como a gente já viu em estudos anteriores,
deriva-se uma série de afetações, ele vai jogar, deslocar isso no tempo, deslocar isso de forma circunstancial, e vai, como se fosse uma cor, um espectro de cor, ele vai, através de cores básicas, deduzindo cores mais complexas, né? Então, com efeito, ninguém pode negar a tristeza. Ninguém pode negar que a tristeza consiste na passagem de uma perfeição menor e não na perfeição menor em si. Na passagem para uma perfeição menor e não na perfeição menor em si, pois o homem, à medida que participa de alguma perfeição, não pode se entristecer. Tampouco podemos dizer que a tristeza consiste na privação de uma perfeição maior, pois a privação nada é. De resto, omito as definições de contentamento, excitação, melancolia e dor porque estão mais referidas ao corpo e não passam de espécies de alegria ou tristeza. A admiração é a imaginação de alguma coisa a qual a mente se mantém fixada porque essa imaginação singular não tem qualquer conexão com as demais. Então, quando você admira, né, é uma imaginação de alguma coisa que você tem em mente que se mantém fixada. Não tem conexão com as demais. Reconheço apenas 3 afetos primitivos ou primários, a saber, a alegria, a tristeza e o desejo. Então, dali como eu falei, são as afecções bases da onde ele vai partir para outras, né? Sendo alegria, tristeza e desejo. Alegria, passagem de uma perfeição menor para uma maior porque você está tendo um sentimento adequado e naturalmente você tem potência de agir. A tristeza, o inverso disso que eu falei. E o desejo é quando é direcionado a um objeto externo, né? Esses sentimentos direcionados a um objeto externo. O desprezo é a imaginação de alguma coisa que toca tão pouco a mente que esta, diante da presença dessa coisa, é levada a imaginar mais aquilo que a coisa não tem do que aquilo que ela tem. Então, você sente desprezo quando você imagina alguma coisa que toca tão pouco a mente, né, que você acaba imaginando mais aquilo que ela não tem do que propriamente a sua essência. Então você despreza ela, ignora ela. O amor é uma alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior, né? Então, se existe um objeto, pode ser uma pessoa, né? Então, tipo, a pessoas que nós nos referimos a amor, né? Esse objeto, uma causa exterior, te causa uma alegria, então isso é amor, né? Veja que interessante, né, a definição dele. Já a definição dada pelos autores que definem o amor como a vontade do amante de unir-se à coisa amada não exprime a sua essência, mas uma de suas propriedades. Então, para ele, a essência do amor é a alegria que esse objeto externo te causa, né? E já o fato de você, decorrente disso, querer unir-se à coisa amada, exprime apenas uma propriedade dessa alegria, né? O ódio é a tristeza acompanhada da ideia de uma causa exterior, né? Então, se essa causa exterior te causa tristeza, né, você sente ódio. É algo que eu particularmente tenho uma ressalva. Eu acredito que poderia se filosofar o ódio um pouco melhor. Eu acredito que o ódio tenha ligação com um medo, né, um sentimento de ameaça, algo que eu já falei aqui em vídeos anteriores, né? Sentir que aquilo pode te ameaçar é mais do que propriamente uma tristeza. Às vezes a coisa te dá tristeza e o resultado dessa tristeza não é necessariamente ódio, mas vamos dar seguimento. A atração é uma alegria acompanhada da ideia de uma coisa que por acidente é causa de alegria. A aversão é uma tristeza acompanhada da ideia de uma coisa que por acidente é causa de tristeza. A adoração é o amor por aquele a quem admiramos. O escárnio é uma alegria que surge por imaginarmos que há algo que desprezamos na coisa que odiamos. Interessante, né? Você já odeia, aí você despreza aquilo que você odeia, então vira o escárnio, né? Como, entretanto, por hipótese, o homem ainda odeia o objeto de seu escárnio, segue-se que essa alegria não é sólida. A esperança é uma alegria instável, surgida da ideia de uma coisa futura ou passada, de cuja realização temos alguma dúvida, né? Por isso que esperança o próprio Spinoza fala sobre isso, a esperança está muito associada ao medo, né? Porque é incerto de se concretizar essa expectativa. O medo é uma tristeza instável, surgida da ideia de uma coisa ou passada ou futura, de cuja realização temos alguma
dúvida, né? A segurança é uma alegria surgida da ideia de uma coisa futura ou passada, da qual foi afastada toda a causa de dúvida, né? Então, quando se afasta essa causa de dúvida no que diz respeito, se concretiza, aí você tem esse sentimento de segurança, né? O desespero é uma tristeza surgida da ideia de uma coisa futura ou passada da qual foi afastada toda a causa de dúvida. Então, se você tinha uma expectativa, né? Uma esperança e ela se concretiza, isso te dá segurança. Ao contrário, se você tinha um medo de uma expectativa futura e ela se concretiza, você cria desespero. Então, segurança e desespero são aí quando se concretiza a esperança e o medo. Né? Dando seguimento aqui, o reconhecimento é o amor por alguém que faz bem a um outro. Né? A indignação é o ódio por alguém que fez mal a um outro. Né? E aqui eu deixo um adendo. Né? Nós vivemos uma época em que há uma indignação imerecida e generalizada por excesso de afetação. Né? As pessoas são tão facilmente afetadas que elas enxergam esse mal ao outro em situações que efetivamente, concretamente, não existe mal ao outro. Então elas vivem indignadas, destilando ódio, né? Pois a indignação aqui é o ódio, né? Quando não caberia, não seria necessário essa afetação. Então elas padecem de indignação desnecessariamente. A consideração consiste em, por amor, ter sobre alguém uma opinião acima da justa. Veja que interessante, né? A gente pensa assim, não, você tem que ter consideração por fulano. Na verdade, a consideração significa que você tem uma estima acima do que seria justo. Né? E a desconsideração, ao contrário, uma opinião abaixo do que seria a justa. A satisfação consigo mesmo é uma alegria que surge porque o homem considera a si próprio e a sua potência de agir. A humildade é uma tristeza que surge porque o homem considera sua impotência ou debilidade. Faço questão aqui, toda a filosofia do Spinoza, no que diz respeito à humildade, vale uma grande reflexão. Lá na frente ele vai falar algo muito interessante daqui a pouco sobre a humildade, e aqui já começa falando muito bem. Muito do que eu penso e escrevo a respeito da humildade e da soberba deriva do pensamento de Spinoza, e aqui já começa bem, né? Veja, a primeira coisa, humildade é uma tristeza, né? É uma afecção, é uma tristeza que surge porque o homem considera a sua impotência ou debilidade. Então ele está colocando a humildade no seu devido lugar. Nós vivemos uma época em que houve um trabalho semântico para tentar tornar a humildade como uma virtude. E aqui o Spinoza já começa derrubando esse trabalho. Né? Derrubando bem, talvez tenha incomodado, sim, em parte, a visão da teologia cristã, um pouco também por conta disso, mas eu acho muito bom que ele tenha colocado aqui a humildade como uma tristeza. Né? Em sendo uma tristeza, nós padecemos, não temos potência de agir e, por natureza, não seria uma virtude, seria uma vicissitude. Né? Surpreendente que a tristeza resulte, em geral, de todos os atos que habitualmente são chamados de perversos e a alegria daqueles que são ditos retos. Na verdade, isso depende, sobretudo, da educação. Assim, ele coloca que não é nada surpreendente que a tristeza resulte, em geral, de todos os atos que habitualmente chamamos de perversos. Veja, que interessante, né? Então, todos os atos que nós costumamos colocar como perversos decorrem de um sentimento de tristeza, né? E a alegria decorre dos ditos retos, né? Então é interessante, porque vai junto da humildade aí uma série de acometimentos, né? A própria indignação, né? Enfim, muito, muito também interessante esse ponto aqui. Vou até assinalar aqui melhor. Na verdade, o costume e a religião não são os mesmos para todos. Pelo contrário, o que para uns é sagrado, para outros é profano. E o que para uns é respeitoso, para outros é desrespeitoso. Assim, dependendo de como cada um foi educado, arrepende-se de uma ação ou glória por tê-la praticado. A soberba consiste em fazer de si mesmo, por amor próprio, uma estimativa acima da justa. Certo? Essa é a definição dele de soberba. Né? Algo também muito interessante.
não há afeto oposto a este, pois ninguém, por ódio de si próprio, faz de si mesmo uma estimativa abaixo da justa, né? Claro, né? Muito interessante, né? E aqui ele põe aqui, o rebaixamento consiste em fazer de si mesmo, por tristeza, uma estimativa abaixo da justa. Esse rebaixamento está muito ligado aqui, preste atenção, muito ligado à visão que nós temos hoje de depressão, né? Você se acha menor do que o que você realmente é. E eu diria que, infelizmente, ele acaba sendo o resultado de um excesso cultural no sentido de tentar incutir humildade nas pessoas. O resultado acaba sendo o rebaixamento. Também é humildade, é verdade, mas para algumas pessoas chega a provocar rebaixamento. As pessoas vivem em depressão, se achando menos do que o que de fato elas são. E isso é triste, né? O potencial humano sendo desperdiçado. Agora sim vem um ponto que eu considero aqui fundamental, que da onde deriva muito do que eu escrevo, né? Esses afetos, a saber, a humildade e o rebaixamento, são, aliás, raríssimos, né? De acordo com o Spinoza, eu não considero eles raríssimos nos dias de hoje, né? Pois a natureza humana, considerada em si mesma, luta contra eles tanto quanto pode. Aqueles que se julgam mais baixos e humildes de todos são, em geral, os mais ambiciosos e invejosos. Sim, aqui essa parte eu considero perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. Né? Discordo quando ele coloca essa questão da frequência com que essas afecções ocorrem na sociedade. Talvez, não sei a época dele, talvez até fosse, não sei, aí eu não tenho como saber. Mas olhando a sociedade contemporânea como eu vejo hoje, diria que são de uma constância flagrante, né? E, efetivamente, o que se tem quando você consegue realmente atingir aí uma humildade, né? Ou mesmo um rebaixamento, né? Mas sobretudo a humildade. Você consegue, na verdade, se tornar ambicioso e invejoso. Né? Por isso eu tenho uma série de ressalvas com relação a essa exortação da humildade enquanto virtude. Aqui continua ele, né? A vergonha é uma tristeza acompanhada da ideia de alguma ação nossa que imaginamos ser desaprovada pelos outros. Muito bom, né? Então a vergonha ela é intersubjetiva, né? Não faz muito sentido você ter vergonha se você está sozinho, por exemplo. A vergonha ela é intersubjetiva, diz respeito à sua conexão com outras pessoas. E é uma tristeza quando você está acompanhado da ideia de alguma ação nossa que seja desaprovada pelos outros, né? Isso nos deixa constrangido. Pois vergonha é uma tristeza que se segue a um fato de que se sente vergonha, desculpa, de um fato, enquanto o pudor é o medo ou o temor da vergonha, né? Então, o pudor é o medo da vergonha, a expectativa de sentir vergonha, né? E com medo, tá te afetando enquanto te dando uma tristeza, né? Enquanto o pudor é o medo, né, de sentir vergonha, medo ou temor que impede que o homem de fazer algo, né, desonesto. A saudade é o desejo, ou seja, o apetite por desfrutar de uma coisa intensificado pela recordação desta coisa, e ao mesmo tempo refreado pela recordação de outras coisas as quais excluem a existência da coisa apetecida. É muito interessante isso, a saudade ser uma espécie de desejo, sim, de desfrutar uma coisa, né, que é intensificada pela recordação, né? Muito interessante essa visão. Aqui ele vai depois falar, e aí eu recomendo para você que tem interesse, ele vai falar aqui do agradecimento, da benevolência, da ira, da vingança, da crueldade, né? Também da audácia, da covardia, do pavor, da cortesia, da ambição, né? Muito interessante. Vai falar da luxúria, da gula, da embriaguez, da avareza, e sempre dessa forma, né? Sempre trazendo uma definição que desloque no tempo, no espaço, colocando objetos, expectativa futura, passada, tentando filosofar nesse sentido, como se fossem cores básicas que se misturam para gerar cores complexas. Aí a gente vai para a quarta parte, a servidão humana ou a força dos afetos, né? Então, chamo de servidão a impotência humana para regular e refrear os afetos. Olha que interessante, né? Então, se você não tem controle sobre os seus afetos, você é um escravo. Olha que legal o começo já da filosofia do Spinoza.
pois o homem submetido aos afetos não está sob seu próprio comando, mas sob o do acaso, cujo poder está a tal ponto sujeito que é muitas vezes forçado, ainda que perceba o que é melhor para si, a fazer, entretanto, o pior. Muito bom! Excelente colocação do Spinoza. E nós vivemos hoje numa sociedade extremamente afetada. Algo que eu também costumo repetir muito, né? O Luiz Felipe Pondé fala dos ofendidinhos, né? E é exatamente isso. Vivemos numa sociedade extremamente afetada. É muito interessante que, ao mesmo tempo que se afeta com o que não deveria, não se afeta com o que deveria, né? Sobretudo no que diz respeito a uma ética de propriedade privada, por exemplo, as pessoas não se afetam, direitos naturais violados sistematicamente no campo ético e as pessoas não se afetam, e, ao mesmo tempo, no campo moral, um deslize, uma besteira qualquer cria um rebuliço enorme, ondas de cancelamento, né? E veja, por que isso, no fundo? Né? Uma distorção completa da mente humana, provocada pela cultura de massa, muito verdade, pela criação, pela educação, e as pessoas não se percebem como escravas, acometidas, padecendo de sensações que elas não têm controle, né? Elas não têm controle sobre isso. E isso é triste. Espero que as redes sociais, ao longo as pessoas, no decorrer dos anos em que se acostumem a lidar umas com as outras, diminuam, consigam refrear e controlar melhor esses afetos, atingindo uma hora a sua potência de agir, naturalmente tendo sentimentos mais adequados, né? Como já diria que bem o Baruch Spinoza. Então, quem decidiu fazer alguma coisa e concluiu, dirá que ela está perfeita e não apenas ele, mas também qualquer um que soubesse que o autor tinha em mente e qual era o objetivo de sua obra ou que acreditasse sabê-lo. Bom, uma parte aqui que eu teria que ter lido antes, mas eu vou ter que realmente suprimir a explicação disso para tentar ir mais direto. Olha, vamos falar sobre o bem e o mal, né? Quanto ao bem ou mal, também não designam nada de positivo a respeito das coisas, consideradas em si mesma, e nada mais são do que modos de pensar ou de noções que formamos para compararmos as coisas entre si. Com efeito, uma única e mesma coisa pode ser boa e má ao mesmo tempo e ainda indiferente. Veja, muito possivelmente, algumas pessoas poderiam dizer, ele está sendo um relativista, né? Ele tirou o conceito aqui de bom e mal. É uma interpretação, é válida. Não deixa de ser, pode-se entender aqui como um certo relativismo. Mas ele não está negando a existência dos conceitos bem e mal, ele só está colocando em questionamento esses conceitos, bem e mal. Botando que eles possuem aí a capacidade de ser relativizados, não no sentido de não existir o conceito, né? Como a gente pensa no relativismo, não existe verdade a ser buscada. Né? Na verdade, ele diz que existe, só que é relativo. Então, por exemplo, uma coisa que para mim pode ser isso, está totalmente subjetivo realmente em algumas coisas, sim, no campo, sobretudo no campo moral, né? No campo ético já abre-se discussão, mas algumas coisas são subjetivas no que diz respeito à categoria bom ou mal. Né? É bom para mim, é mal para você. E às vezes até para uma mesma pessoa, né? É bom hoje, amanhã já não é tão bom, né? Enfim, ele coloca aqui exatamente, designam nada de positivo, não falam das coisas em si mesmas, mas do modo de pensar noções que formamos quando comparamos as coisas entre si. Então, por bem compreenderei aquilo que sabemos, com certeza, ser um meio para nos aproximarmos cada vez mais do modelo da natureza humana que estabelecemos. Por mal, por sua vez, compreenderei aquilo que com certeza sabemos que nos impede de atingir esse modelo. Né? Então, o modelo dele de bom, de virtuoso, é o modelo de se buscar atingir a natureza humana que nós estabelecemos. Então, por bem compreenderei aquilo que sabemos com certeza nos ser útil. Por mal compreenderei, por sua vez, aquilo que sabemos com certeza nos impedir de desfrutarmos de algum bem.
Bom, já aqui eu já acho um pouco complicado essa visão de utilidade. Tem muitas coisas que são virtuosas, são boas e não necessariamente são úteis, né? Até, se não me engano, o professor Clóvis de Barros Filho escreveu um livro falando sobre esse assunto. Eu não li ainda. Mas, sim, acho que nem tudo que é bom é útil. Tem muita coisa, a própria arte, né? A arte, ela não tem necessariamente uma utilidade, né? O Gilberto Gil escrevia lá sobre o imenso monolito, né? Definindo o amor, por exemplo, né? Que se estende ao infinito, enfim. Sim, a beleza não é útil, né? Um exemplo, só um exemplo aqui. É preciso, entretanto, observar, além disso, que assim como não podemos imaginar distintamente a distância de um lugar além de um certo limite, tampouco podemos imaginar distintamente uma distância temporal além de um certo limite. Temos limitações na nossa capacidade imaginativa. Sim, com relação a tempo e espaço. É isso que o Spinoza está falando. Então, também imaginamos como se estivesse igual à distância do presente e referimos praticamente a um mesmo momento do tempo todos os objetos que existiram em um período que está separado do presente por um intervalo maior do que estamos habituados a imaginar distintamente. Né? E aí ele vai para a primeira proposição aqui desse capítulo, mas eu vou finalizar para que o vídeo não se estenda demais. Espero aí que você tenha gostado desse vídeo. Um abração. Até a próxima. Esse é um canal de estudos e reflexões. Os estudos estão sendo publicados às terças e quintas às 8 horas da manhã. As reflexões aos sábados às 14 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, clique em curtir, compartilhe nossos vídeos e, sobretudo, comente-os. Nem sempre podemos responder, mas sempre leremos o seu comentário. Caso goste mesmo do nosso conteúdo, nos dê uma ajuda pelo Pix, disponibilizado no campo de descrição dos vídeos. Qualquer quantia será muito bem-vinda. A propósito, convidamos você a participar dos grupos de discussão. Você não precisa ficar solitário nesse caminho de estudos. Juntos, podemos trocar ideias, influências, dicas, livros e até bater um papo informal. Um ajudando o outro e todos cresceremos muito mais rápido. Você vai gostar de participar. Além disso, recomendamos que você aprecie nossas playlists, com nossos vídeos separados por tema, formato e autores, de forma a tornar o seu estudo ainda mais didático. Por fim, indicamos o nosso blog, amplomagazine.blogspot.com. Nele, você acompanha os ensaios que escrevemos sobre os mais variados temas e que fundamentam muitos dos nossos vídeos aqui do canal. Esperamos que goste do conteúdo. Obrigado por chegar ao final desse vídeo. Até a próxima.